parágrafo 1º, ele traz outra disposição que diferencia o crime do furto do crime ora em análise, posto que neste é exigível a representação para que seja manejada a ação penal, enquanto que naquele a ação é pública incondicionada. Pelo parágrafo 2º, estipula-se que se o agente subtrai somente parcela que lhe cabe na coisa comum fungível, o dinheiro, por exemplo, ele não deve ser punido. Então, esse é o crime aí de furto de coisa comum. Na sequência, nós temos o crime de roubo, previsto aí no artigo 157 do Código Penal. Olha só, roubo, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Parece até o crime de furto, né? Então, é o crime de furto que está contido aqui dentro do crime de roubo. Qual que é a diferença? A diferença começa a partir de agora, ó. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. O emprego de violência contra a pessoa é isso que vai diferenciar o crime de roubo do crime de furto. Mas note, o momento consumativo do roubo, do furto de coisa comum são idênticos. É o momento da subtração. O objeto material do crime de roubo também é idêntico ao objeto material do crime de furto. Ó, coisa móvel alheia. O que vai diferenciar é o modus operandi, o emprego de violência, ó, mediante grave ameaça, violência moral, ou violência à pessoa, violência física, violência material, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, que é o quê? A violência imprópria. Então, aqui também você tem presente o quê? O animus furandi, ó a expressão aqui, ó. Para si ou para outrem, para si ou para outrem. Como eu disse para vocês, o animus furandi, ele é a presença constante aí nos chamados crimes contra o patrimônio. Outro ponto interessante de destacar para vocês é que o crime ele é afiançável. Por quê? Porque a pena mínima dele não ultrapassa de 4 anos de reclusão. Então, cabe pedido de fiança aqui no crime de roubo. Olha lá o que diz o artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Na mesma pena incorre quem? Na mesma pena incorre quem? Isso daí é o quê? Figura típica equiparada. Então, na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, essa modalidade que está prevista aqui no parágrafo 1º é aquilo que nós conhecemos como roubo impróprio. Aquela modalidade que está estabelecida ali no caput é conhecida como roubo próprio. Em contrapartida, a modalidade de roubo que está estabelecida aí no parágrafo 1º do artigo 157 é conhecida como roubo impróprio. Qual que é a diferença? O momento do emprego da violência. No roubo próprio, a violência é empregada para a realização da subtração, no roubo próprio. No roubo impróprio, é realizada a subtração primeiro e depois é necessário o emprego da violência. Então, a violência é empregada após a subtração. No roubo próprio, a violência é empregada durante a subtração. No roubo impróprio, a violência é empregada após a subtração. E é empregada para quê? A fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, senhores, senhoras, senhoritas, prestem muita atenção nessa distinção entre roubo próprio e roubo impróprio, porque geralmente essa distinção é objeto de questões de exame de ordem e de concursos públicos. Olha lá o que diz o artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. A pena aumenta-se de 1/3 até metade, quer dizer, causa especial de aumento de pena.
Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, porque gera maior risco à integridade física e à vida da pessoa. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas, facilita a ação do agente e reduz a capacidade de defesa da vítima. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. E se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, aqui nós temos o crime de latrocínio, se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo de multa. Senhores, senhoras, senhoritas, muita gente fala que latrocínio é roubo seguido de morte. Não é, está errado. Latrocínio não é roubo seguido de morte. Aqui, ó. Se da violência resulta, que violência? Da violência empregada para a prática do roubo. Se da violência resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos. Então, se da violência empregada para a prática do roubo, resulta morte. Pode ser que o roubo ele não seja consumado. Pode ser que o roubo seja tentado e ocorra morte. Existe latrocínio consumado da mesma forma. Pode ser que o roubo seja consumado e exista morte. Também existe latrocínio na forma consumada. Então não é ponto capital, não é ponto fundamental para a caracterização do latrocínio a ocorrência do roubo. É ponto fundamental, é ponto capital para a ocorrência do latrocínio o quê? A ocorrência da morte. Isso sim. Outro erro muito comum que as pessoas incidem. O latrocínio está tipificado no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Está errado. Por quê? No parágrafo 3º não existe só a modalidade de latrocínio, existe também a modalidade da lesão corporal, olha lá. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. Ponto e vírgula, acabou a primeira parte. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos e sem prejuízo da multa. Ponto, acabou a segunda parte. Então, o latrocínio ele está tipificado no artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte ou parte final. Não tem nada de artigo 157, parágrafo 3º, está errado. Porque o parágrafo 3º ele traz uma hipótese a mais além da hipótese de latrocínio. A hipótese do latrocínio ela só está contemplada na segunda parte do parágrafo 3º do artigo 157. O crime de roubo ele guarda certa semelhança com o crime de furto, posto que ambos têm como núcleo o verbo subtrair e se voltam primordialmente à proteção do patrimônio. No roubo, contudo, há a presença de violência, própria ou imprópria, ou grave ameaça contra a pessoa, inexistentes no delito de furto. Daí Greco pontuar que a figura típica do roubo é composta pela subtração, característica do crime de furto, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Assim, o roubo poderia ser visualizado como um furto acrescido de alguns dados que o tornam especial. Que dados são esses? O modus operandi, o modo de execução, que é através da violência contra a pessoa. Objeto jurídico do crime: posse, propriedade, integridade física e liberdade individual, considerando ser um crime complexo. O que é um crime complexo? Um crime complexo é aquele que reúne na sua formação vários outros crimes. Então, é a junção de vários crimes que compõem um tipo penal. Então, o primeiro tipo penal que nós temos aí é o quê? Crime de furto. Por que é crime de furto, professor? Aqui, ó. Vamos voltar aqui para vocês. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Crime de furto. Mediante grave ameaça. Crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal. Ou violência à pessoa. Lesão corporal.
artigo 129 do Código Penal. Então você tem a junção aí de 3 tipos penais diferentes formando o crime de roubo. Ora, cada tipo penal, ele faz a proteção do quê? De um bem, de um direito, de um interesse. Essa é a essência do próprio tipo penal. O tipo penal existe para proteger um direito. Ora, no furto, o que se protege no furto? A posse, a propriedade. Está aqui. No crime de lesão corporal, o que se protege? A integridade física, a saúde. Está aqui. No crime de ameaça, o que se protege? A liberdade individual. Está aqui. Então, como consequência do crime ser complexo, ou seja, do crime ser formado pela junção de vários outros crimes, a consequência é a pluralidade de bens jurídicos, de objetos jurídicos desse crime. Então, é o que acontece aqui no crime de roubo, é por isso que nós dizemos ser ele um crime complexo. Objeto material do crime, mesmo objeto material que nós vimos ali no crime de furto. É a coisa alheia móvel e a pessoa sobre a qual recai a violência ou grave ameaça. Esse é o ponto distintivo. Lá no crime de furto, você tem como objeto material somente a coisa alheia móvel. No crime de roubo, além da coisa alheia móvel, tem a pessoa. Por quê? Porque incide violência sobre ela para a realização da subtração. Então você tem 2 objetos materiais no crime de roubo. Por quê? Porque a ação, a conduta do agente, o comportamento do agente recai sobre o objeto, mas recai também sobre a pessoa. Então daí nós temos uma duplicidade de objetos materiais no crime de roubo. Tem considerado a doutrina e a jurisprudência que é inadmissível a aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo. Por quê? Por causa dos outros bens jurídicos que são tutelados. Nós não estamos falando apenas de posse, de propriedade. Aqui nós estamos falando também da proteção à integridade física, proteção à liberdade individual. Então, esses bens não têm nunca como ser tidos como insignificantes. É diferente ali do crime de furto, a gente está falando de posse, a gente está falando de propriedade, então você fazer a subtração de uma caneta, de um lápis, uma borracha, um alfinete, uma agulha que seja, é insignificante. Agora, a partir do momento que existe emprego de violência contra a pessoa, a partir do momento em que você atingiu a liberdade de alguém, a integridade física de alguém, não tem como nós estarmos falando de alguma coisa insignificante. Também não existe modalidade privilegiada desse delito, mesmo que a coisa subtraída seja de pequeno valor. Por quê? Por causa da liberdade, por causa da integridade física. A discussão se é possível o reconhecimento de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, artigo 17 do Código Penal, quando, por exemplo, a vítima é ameaçada pelo agente que deseja subtrair-lhe dinheiro, porém descobre que ela não traz consigo qualquer valor, indo embora sem nada subtrair. Rogério Greco, Kleber Masson e Damásio de Jesus entendem que, nesse caso, há crime impossível no tocante ao roubo, devendo o agente responder apenas pelos outros atos antes praticados que configurem infração penal. Por exemplo, ameaça, artigo 147 do Código Penal. Os 2 primeiros autores referidos citam que César Roberto Bittencourt entende em sentido contrário, ou seja, que no caso tem-se como ocorrente a tentativa de roubo. Acrescente-se que também se aplica perfeitamente ao roubo a desistência voluntária, que está estabelecida no artigo 15 do Código Penal, de modo que, se o agente empregar violência ou grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima, e após desistir voluntariamente de se apoderar dos objetos dela, não responderá pelo crime de roubo, mas sim pelos atos até então praticados, violência ou grave ameaça.
Sujeito ativo do crime. Qualquer pessoa, exceto, por óbvio, o proprietário ou possuidor do bem subtraído, pode ser sujeito ativo do crime de roubo. Trata-se de um crime comum, não exige nenhum requisito especial, nenhuma condição especial por parte do agente. Por oportuno, relembre-se que há o delito específico de furto de coisa comum, artigo 156 do Código Penal. No tocante ao crime de roubo, não há figura típica similar. Assim, acaso o agente subtraia mediante violência ou grave ameaça, coisa da qual compartilha a propriedade, responderá normalmente pelo crime de roubo. Sujeito passivo do crime. Em regra, o sujeito passivo do crime de roubo é o proprietário ou o possuidor. Greco, com razão, também inclui a figura do detentor, considerando a possibilidade deste, mesmo que não seja proprietário ou possuidor, estar apenas com a guarda da coisa alheia e sofrer violência ou grave ameaça levadas a efeito no momento da sua subtração. Em sentido semelhante, são os ensinamentos de Capês. A ofensa perpetrada no crime de roubo pode ser a imediata, é a perpetrada contra o titular do direito de propriedade ou posse. Por exemplo, violência empregada contra o dono da loja para que este entregue o dinheiro do caixa. Ou B, mediata, é a empregada contra o terceiro que não seja titular do direito de propriedade ou posse. Por exemplo, o agente que ameaça com arma de fogo o empregado da loja para que este lhe entregue o dinheiro do caixa. Na primeira hipótese, nós temos um único sujeito passivo. Na segunda hipótese, o crime é de dupla subjetividade passiva, pois uma pessoa sofreu a grave ameaça e outra teve o seu patrimônio expoliado. No crime de roubo, em sendo expoliadas várias pessoas, mediante uma única ação, há de ser reconhecido o concurso formal de crimes. Nesse aspecto, pondera Capês. A. No assalto a várias pessoas, com subtração patrimonial de apenas uma, houve uma só subtração. Logo, um só crime contra o patrimônio. Crime único, portanto. Tem-se entendido que a subtração de bens de uma única família constitui crime único e não concurso formal, pois o patrimônio é familiar, portanto único. B. Na ameaça a uma só pessoa que detém consigo bens próprios e de terceiros, a jurisprudência tem entendido haver crime único, pois argumenta-se que a posse é bem juridicamente tutelado, embora o mais correto fosse o concurso formal de crimes, pois com uma única ação de subtrair mediante violência ou ameaça, foram lesados 2 ou mais patrimônios de pessoas diversas. E C, se o agente adentra uma residência e, mantendo os moradores amarrados, retira alguns objetos e os leva até o esconderijo, e momentos depois retorna para retirar o restante da res, e assim sucessivamente até se apoderar de todos os objetos lá encontrados. Há crime único e não crime continuado, pois ele realizou diversos atos que formam uma única ação criminosa. O mesmo autor exemplifica a situação relativamente comum em grandes cidades, onde o roubo é executado mediante ação única contra um grupo de pessoas que têm bens efetivamente subtraídos. Nesse caso, há concurso formal e não crime continuado. Exemplo, roubo contra vários passageiros dentro de um ônibus. A jurisprudência do STJ é vasta sobre o crime de roubo. Em seguimento, destacamos alguns arestos que tratam sobre o concurso formal neste delito. O primeiro, recurso especial, penal, roubo, concurso formal impróprio, única conduta, desígnios autônomos, bens juridicamente tutelados distintos, mera reiteração criminosa, não incidência do artigo 71 do Código Penal. Quando o réu inicia a conduta delituosa com o escopo de lesar o patrimônio de mais de uma vítima com uma só ação, deve-se aplicar o artigo 70, segunda parte do Código Penal. A mera reiteração criminosa não configura a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal. Recurso conhecido e provido. STJ, quinta turma,
Recurso especial 690760, Rio Grande do Sul, relatora ministra Laurita Tavares. Próximo. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo contra duas vítimas diferentes de uma só vez. Condenação com base no concurso formal impróprio. Inadequação do habeas corpus para dirimir controvérsia limitada à matéria de direito, quando possível a adoção de uma entre outras teses jurídicas admitidas. Entendimento judicial que não se mostra absurdo. Tese recursal pela afirmação da figura do concurso formal próprio no caso de indivíduo que, mediante grave ameaça, realiza simultaneamente a subtração de bens de duas vítimas diferentes. Conclusão judicial pela configuração do concurso formal impróprio, pela constatação de autonomia de desígnios por conhecer o agente a diversa titularidade dos bens jurídicos lesados e desejar ambos os resultados. Decisão que não destoa do conjunto fático probatório e que encontra respaldo, sobretudo, na doutrina, com menor apoio na jurisprudência, que por isso não se mostra absurda ou teratológica. A adoção pelo juiz de uma, entre outras teses admitidas em direito, afasta a ilegalidade manifesta que desafia o habeas corpus. Recurso não conhecido, STJ, sexta turma, recurso 16.192, origem de São Paulo, relator ministro Paulo Medina. Nos julgados cujas ementas foram transcritas e supra, se entendeu que, em havendo ataque com desígnios autônomos ao patrimônio de mais de uma pessoa durante a execução do crime de roubo, ocorrerá concurso formal impróprio, que acarreta a soma das penas dos crimes ocorridos. Essa posição, contudo, não é pacífica. Aliás, a posição majoritária é que, em casos da espécie, subtração mediante uma única ação de objetos pertencentes a vítimas diferentes, há concurso formal próprio. A posição majoritária é que, em casos da espécie, subtração mediante uma única ação de objetos pertencentes a vítimas diferentes, há concurso formal próprio. Então, senhores, senhoras e senhoritas, essa é a posição majoritária. Se vocês forem perguntados em concurso público, em exame de ordem, a posição majoritária é essa: concurso formal próprio. Atualmente ganha força, não obstante, a tese do concurso formal impróprio. Kleber Masson adota essa linha de raciocínio, conforme segue. Se o sujeito, no mesmo contexto fático, emprega grave ameaça ou violência, própria ou imprópria, contra duas ou mais pessoas e subtrai bens pertencentes a todas elas, a ele serão imputados tantos roubos quantos forem os patrimônios lesados. É importante destacar a configuração, nesse caso, de concurso formal impróprio ou imperfeito, artigo 70, caput, segunda parte, em face dos desígnios autônomos. No tocante ao crime de roubo cometido contra membros de uma mesma família, quando o patrimônio de mais de uma pessoa é expoliado, hoje tem o STJ firmado jurisprudência no sentido de haver concurso formal na hipótese. Então, hoje tem o STJ formado jurisprudência no sentido de haver concurso formal na hipótese. Olha lá o que diz jurisprudência do STJ. Penal, recurso especial, roubo, emprego de arma de fogo, apreensão e perícia, prescindibilidade, concurso formal, caracterização, ação única, diversas vítimas, recurso especial provido. A jurisprudência da quinta turma deste tribunal é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, quando outros elementos comprovem sua utilização. Configura-se concurso formal quando praticado crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas diferentes
ainda que da mesma família, visto que violados patrimônios distintos. Recurso especial provido para redimensionar a pena imposta, reconhecendo a majorante pelo emprego de arma de fogo e a incidência do concurso formal, tornando-a definitiva em 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se os demais aspectos da sentença. STJ, 5ª Turma, recurso especial 1050270, origem Rio Grande do Sul, relator ministro Arnaldo Esteve Lima.